Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Auxílio para a cultura. Foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro a Lei Aldir Blanc. O objetivo da lei é auxiliar o setor cultural durante o período de pandemia do coronavírus e vai auxiliar financeiramente com 3 bilhões de reais o setor cultural. Estados e municípios deverão utilizar o recurso em ações emergenciais e Andradas vai receber mais de 300 mil reais desse montante. Para falar sobre o assunto, o Jornal da Cidade conversa agora por telefone com o Fernando Oliveira, ele que é professor, ator e produtor cultural em Andradas. Bom dia, Fernando, bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia a todos, bom dia a todas. Fernando, fala pra gente qual que é o objetivo dessa nova lei? Eu acredito que todo mundo, né, já deve ter percebido as dimensões dessa pandemia que a gente está vivendo, né? E o setor cultural não é diferente dos outros, né? Então o setor cultural ele foi afetado assim de maneira abrupta e bem violenta, vamos dizer assim, porque produtores, artistas, agentes culturais, fazedores de cultura, eles ficaram privados de poder realizar suas ações, suas atividades. E isso impacta diretamente toda a economia criativa, né? A Lei Aldir Blanc, então, ela vem a ser um respiro para essa categoria e para que a gente possa direcionar novas ações e ressignificar, né, muitas das formas que a gente utilizava para levar a nossa arte adiante, né? Sim. Fernando, e para receber o benefício, o artista deve comprovar que trabalhou na área por 2 anos? Essa questão de cadastro é uma questão que está, né, gerando bastante discussão, né? Por quê? Porque a lei ela não aponta especificamente a maneira de se fazer essa comprovação. Logo, né, pode ser um quesito que os municípios ou os estados, né, tenham que se articular para realizar esse tipo de ação. Por exemplo, a nossa cidade, nós não temos um censo cultural, dados, né, que consigam nos informar a respeito de quem são esses artistas, em que áreas atuam, não é? Portanto, é necessário que os municípios, que os estados já comecem a se mover para que não sejam pegos de surpresa. De repente, né, o recurso chega e essa estrutura inicial ainda não foi articulada. Fernando, falando da nossa cidade, como está o setor cultural hoje, aqui em Andradas? Olha, eu participo de ações culturais, eu posso dizer aí, há mais de 6 anos. Participei de 2 coletivos culturais e diversos grupos de teatro também. Então, a gente vem dialogando com os responsáveis pelo setor de cultura, né, no sentido de que nesse momento, já de um tempo atrás, né, há uma demanda da implantação do Sistema Municipal de Cultura, que faz parte do Sistema Nacional de Cultura, com o intuito de sistematizar, né, e informatizar e democratizar o acesso aos diferentes formas de incentivo e fomento que nós tínhamos no passado, né? Agora, com essa nova situação, faz-se necessário uma urgência maior nessas ações. A Prefeitura de Andradas, eu faço parte de um grupo, né, que participa e pensa aí a implantação do sistema de cultura. Já foi dado um passo, né? A Prefeitura começou com um censo cultural, está sendo divulgado, e é muito importante que os artistas, os produtores culturais, as pessoas que vivem de cultura, os guardiões da sabedoria ancestral, seja pensando em manifestações como folia, né, folia de reis,
ou mesmo Bumba Meu Boi, né? Todo esse tipo de manifestação, né, que remete à nossa cultura, que tem a ver com a nossa identidade cultural, ela precisa ser rastreada, né? Precisa ser feito um trabalho de levantamento, né? E o censo é um caminho interessante para se chegar, vamos dizer assim, nesses resultados. Certo. Essa nova lei, ela chegou para dar um certo apoio, né, aos artistas. É isso. A gente, no Brasil, a gente é muito carente de políticas culturais, né? A grande diferença da Lei Aldir Blanc é que essa lei, ela visa a descentralização dos recursos, né? E ela prioriza que esses recursos cheguem aos municípios, todos os municípios da federação e todos os estados, né? Esses 3 bilhões previstos seriam divididos 50% para os municípios, 50% para os estados, né? Levando em consideração aí uma série de fatores, né? Como a população das cidades, enfim, de modo que eles possam fazer o cálculo, né? Para chegar no montante reservado a cada uma dessas esferas. E isso é uma iniciativa pioneira. Andradas nunca recebeu um recurso direto para a cultura, né? O que nós temos aqui, muitas vezes, são empresas do município que, através do sistema de renúncia fiscal, ou seja, deixam de repassar algum valor para a Receita Federal e depositam esse dinheiro, né, em alguns projetos que são realizados. Portanto, nós temos aí um sistema de patrocínio, né, mas é um patrocínio indireto, através de renúncia fiscal, né, uma verba que deveria ir para a Receita Federal, ela acaba sendo repassada, uma pequena porcentagem, né, ela é repassada para a cultura e fica na mão de alguns produtores que têm seus projetos aprovados, né. No caso de Andradas, então, nós nunca recebemos uma verba diretamente aplicada, né? E tal como essa, que visa chegar aos espaços públicos e à mão dos artistas, né? Que é um dinheiro para os artistas, para os fazedores de cultura, para os produtores culturais, microempreendedores, não é? São essas pessoas, e técnicos, né? Muito importante falar dos técnicos também, né? Porque enquanto os artistas muitas vezes ainda têm a possibilidade de, muitas vezes nas suas casas, realizarem lives, né? E assim mover campanhas para arrecadação de fundos, os técnicos, eles ficam privados dessa possibilidade. Fernando, e na nossa cidade, o recurso vai chegar de qual maneira? Bom, agora a lei foi aprovada, né? É importante falar que houve uma iniciativa suprapartidária, né? Que levou uma aprovação lá na Câmara, na quase totalidade dos deputados, né? Apenas deputados de um partido votaram contra, né? Do partido do governador Zema, né? O Partido Novo. E a lei também foi aprovada no Senado com a totalidade dos votos, né? Todos os senadores, sabendo, né, da necessidade e da importância dessa lei, foram solidários. A lei foi sancionada, né, teria o prazo de 15 dias para receber a sanção do presidente, foi sancionada no 14º dia, e houve apenas um veto. O veto foi com relação ao prazo, né, de transferência imediata em 15 dias dos recursos, né, para os entes federados. Porém, a gente sabe que é praticamente impossível, né, movimentar toda essa cadeia em 15 dias, né? Então, nesse momento, nós estamos mobilizados na elaboração da medida provisória que vai tratar da descentralização desses recursos. Tá, e os 300 mil que vai chegar na nossa cidade, quem vai ficar responsável por isso? Bom, aí é uma outra discussão, né?
como fazer esse dinheiro chegar. Porque a grande maioria dos municípios não tem um fundo específico voltado para a cultura, e como eu te adiantei agora há pouco, nós estamos num processo ainda de implantação, né? Nem começou propriamente dito, porque a Câmara não votou ainda, né? O projeto encontra-se no jurídico da Prefeitura para a criação do Sistema Municipal de Cultura. Com isso, vem todo um aparato, um aparelho, né? Por exemplo, a eleição de um conselho que vai tratar dessas diretrizes, a elaboração de um plano decenal, né, para o que nós queremos da nossa cultura para os próximos 10 anos, né, o censo, né, uma iniciativa de cadastro, e também estaria prevista em algum momento, né, da implantação a criação de um fundo específico para fomentar essas iniciativas. Na ausência desse fundo, o governo federal está buscando, né, uma outra forma de fazer esse repasse. Mas é muito importante salientar que a partir do momento que esse recurso chegar, em 60 dias ele tem que ser aplicado, ou pelo menos ter o seu destino divulgado já, né? Certo. E quem poderá receber? E qual o valor que cada artista irá receber? Então, aí é uma situação complicada. Através do censo, nós imaginamos que a gente vai conseguir fazer um levantamento mais objetivo com relação a esse ponto. Mas eu já posso adiantar que se houver algum artista, algum fazedor de cultura, algum guardião da cultura popular, né, em Andradas, seja da tradição de mitos, de lendas, né, ou até de produção de alimentícios, né, e ele não foi contemplado pelo auxílio emergencial, por algum motivo, ele pode fazer uso de uma parte desse recurso, né? Então, a parte desse recurso é previsto que que ele seja aplicado na forma de auxílio emergencial. Porém, caso o artista já tenha sido atendido por outro programa do governo, né, ele não pode fazer uso desse recurso. Mas nós temos também a previsão aí da criação, né, e emissão de editais culturais dentro do município. Assim, os artistas, os produtores culturais, eles podem se unir, elaborar projetos dentro de um edital, né, que a Secult, né, Secretaria de Cultura, departamento, no caso de Andradas, emitiria, né, com um valor específico para futura aprovação, né, desses projetos e ver quem vai ter direito ao recurso e como vai ser dada essa devolutiva, né? Como vai ser dada vamos dizer assim, essa atividade cultural. Ela vai ser através de lives, né? O artista vai, após pandemia, realizar o seu projeto cultural, de modo que ele recebe os recursos, né? Executa futuramente, na grande maioria das vezes, né? De modo que a população possa usufruir desses espetáculos, desses produtos culturais, né? E aí ele vai fazer a prestação de conta. Fernando, Andrada, de certa forma, é uma cidade com grande celeiro de artistas. Você acha que a nossa cidade investe em cultura? A gente tem alguns problemas estruturais que dificultam bastante a sistematização da economia criativa, que é como a gente costuma chamar esse setor, né? Quais são esses problemas? Por exemplo, nós estamos com o Teatro Municipal interditado há mais de 10 anos. Nós não temos um aparelho, né, cultural público que os artistas possam usufruir, né? Por exemplo, vamos pensar nos atores, né? Os atores não têm uma casa de espetáculos onde realizar suas peças, né? Os seus ensaios.
Então, é uma questão estrutural, né? O pavilhão do vinho, que por muito tempo, né, serviu, mesmo com condições precárias, né, para abrigar, seja festivais de música, festival da canção, ou mesmo apresentações de teatro, hoje ele encontra-se em reforma. Então, nós não temos um espaço público, né, um aparelho público que nos auxilie, né? Por exemplo, eu faço parte de 2 companhias de teatro, nós temos espetáculos, porém a gente fica limitado a apresentações em escola, em parceria com a escola, porque a gente não consegue explorar a bilheteria, nós não temos um espaço adequado para a realização dessas atividades. Na sua opinião, falta um olhar das nossas autoridades para a área da cultura? Como se disse, o teatro há 10 anos interditado. Aí é uma série de questões, né, que perspassam aí por crises econômicas, escassez de recursos, né, mas é fato que é necessário haver um desejo, né, de que a gestão invista em cultura, tenha ou invista em aparelhos culturais que esses artistas possam usufruir. Na ausência disso, o que a gente tem? A gente tem a marginalização do artista, né? Você tem uma classe totalmente desunida, né? Você tem a arte muitas vezes vista como hobby, né? Porque a pessoa não consegue se estabelecer como artista, ela tem um emprego sazonal e realiza suas atividades, né, em horários vagos ou fim de semana, e isso vai desestimulando cada vez mais. É importante ressaltar que nos últimos anos nós tivemos um crescimento muito grande de jovens atores, né, que têm feito curso no Centro Cultural, usufruído aí de uma estrutura que foi muito importante, que a Prefeitura regularizou, né, o espaço do Centro Cultural, mas a gente acredita que falta um olhar para os bairros, e principalmente para a zona rural. Então, no caso desses editais, né, uma sugestão que a gente faz, quando a Prefeitura for emiti-los, que coloque uma pontuação extra, caso a atividade cultural for realizada gratuitamente em bairros, né? Se ela for realizada no centro da cidade, obrigatoriamente vai ter público, né? Então, que sejam pontuados iniciativas e projetos que atendam principalmente os bairros e as comunidades da zona rural, que eu sinto que ficam muito aquém da cultura em Andrados, assim, né? De uma diversidade cultural, de ter acesso a manifestações culturais. Tá certo. Fernando, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Jornal da Cidade. Eu agradeço o espaço, né? Peço aí mais um minutinho da sua atenção para que eu divulgue, né? Então é muito importante que os artistas, se você conhece um artista, se você conhece uma pessoa que é guardiã de uma sabedoria popular, né? A Folia de Reis, o Boi Laranja, né? Alguma outra tradição que remete à nossa cultura, à identidade do nosso povo, né? Se você conhece algum artista que não tem ainda uma visibilidade pública, né? Encaminhe esse senso cultural que a gente está divulgando nas redes sociais, né? Pode entrar em contato comigo também, Fernando Oliveira, tanto no Facebook quanto no Instagram. Nós temos também a fanpage do coletivo Caracol Cultural, que faz um trabalho de releases de artistas andradenses, né? E nessas redes a gente está replicando esse link, né? É muito importante que os artistas façam esse cadastro para que eles passem a existir aos olhos da administração, né? E futuramente do Conselho de Cultura, eu espero ansiosamente, e que dessa forma nós possamos estruturar melhor, né? Os artistas andradenses, né, instrumentá-los para que eles possam ter um olhar diferente para a arte, né, e que, quem sabe, futuramente possam investir em suas carreiras e ter um trabalho, né, para ser divulgado. Sem dúvidas. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Agradeço. Muito obrigado, Felipe. Obrigado a todos os ouvintes, e um bom dia a todos.
Um bom dia. Nós conversamos com Fernando Oliveira, ele que falou sobre a nova lei Aldir Blanc, em Andradas.